virando freguês no Morumbi, São Paulo atropela o apático Corinthians e vence mais um majestoso jogando em casa. Fala dele agora! O Everton faz grande defesa no último lance do jogo e garante vitória do Verdão pra cima do Atlético. O homem é decisivo demais. Pedro entra no final, marca gol e dá a vitória pro Flamengo contra o Fluminense. E outras notícias do mundo da bola nos nossos acréscimos. Eu sou o Felipe Zamboni. Eu sou o Caio Capita. Eu sou o Pedro Moraes. E tá começando mais um Faz e Me Abraça. Vambora, my times, que está começando mais um episódio do Faz e Me Abraça, o podcast preferido de esportes. Segunda-feira, dia 21 de julho, aqui começando mais uma semaninha com vocês, com a nossa maravilhosa audiência e com os meus amados e queridos comentaristas e amigos, começando por ele. A partir de hoje, eu decidi isso ontem à noite, tá? Decidi isso ontem à noite. A partir de hoje, até que mude a liderança do campeonato, o primeiro a ser apresentado é ele, porque ele é o líder e tem que ser exaltado. Eu espero que eu não me arrependa, né, de toda essa empolgação que eu tô fazendo com ele. Eu conto que ele vai continuar humilde, mas Pedrinho, o momento é todo seu, meu irmão. Cabuloso está jogando fino da bola. Bom dia, Zambolino. Bom dia, Caião. Caião, você lembra quando eu falava bom dia, ficava bravo que falava bom dia, que não podia falar? Você lembra porque o programa saía às 5 da tarde, né? Eu ficava puto, eu tinha que voltar umas 40 vezes. Nossa, era um saco isso. Que bom que eu posso falar um bom dia pros meus amigos de coração às 5 horas da manhã. Um bom dia, um dia iluminado pra vocês. É isso. É o cabuloso, né, filhão? 4-0, assim, fácil. Deu dozinha do Juventude ontem, né? O Cruzeiro atropelou com o time mesclado. O quê? O que você vai falar, Caião? Não, eu ia falar que, porra, eu acho que a gente esperava, né, pelo que o Cruzeiro tá jogando, por um adversário mais frágil. Isso que é o gostoso. Mescladinho, né? Goleiro reserva. Só sem o Matheus Pereira. Não, foi sem o Wanderson, sem o Matheus Pereira, sem o Lucas Silva e sem o Cássio. Sem o Wanderson é lucro, mano. Contra o Matheus Pereira não precisa de cara tático, velho. Contra o Juventude não precisa de cara tático, velho. Tem que atacar lá, mano. Pedrinho. Tem que exaltar, né, papai? Escuta. O Gabigol é muito pica, velho. Os caras acham que... Mano, sabe o que me irrita? Eu sei que a gente vai falar mais pra frente, mas o que me irrita profundamente é que os caras acham que do nada a bola virou quadrada. Tipo assim, o cara não sabe mais. Ele desaprendeu. Mano, porra, o cara ainda sabe jogar bola, velho. E tipo assim, ele tem menos minutagem e tal, porque o time do Cruzeiro encaixou muito. Mas, mano, ele vai ser importantíssimo nesse brasileiro aí, porque os caras, às vezes, tem que ser poupado, às vezes não pode jogar, suspense, sei lá, que aí o Jorge pode ter alguma convocação pra seleção aí. E ele consegue substituir tanto o Matheus Pereira quanto o Caio Jorge. Mano. Então, porra, ele vai ser importante. Não adianta achar que o cara nunca mais vai jogar futebol na vida. E é impressionante, assim, o fato de... O Gabigol, todo mundo falou, né? Vai trazer... Todo mundo achou que ele seria o problema do elenco. Todo mundo achou isso. Que ele seria o cara que ia dar uma dor de cabeça. E acabou que foi o Dudu. E esse tempo todo, não jogando, às vezes entrando 5 minutos. Por exemplo, contra o Fluminense, ele ficou correndo atrás da bola os 7 minutos que ele tava em campo. Correndo, igual um maluco. Mas o cara tá sabendo esperar a oportunidade dele. Quando entra, vai muito bem. Quando não faz gol, dá assistência. Ontem, jogou demais. E o Caio Jorge também dando a bola pra ele bater o pênalti. Fala, ele é o batedor de pênalti. Eu não vou ficar aqui sendo humilde, não. Se eu sou o Caio Jorge, sabe quando o Gabigol ia bater aquele pênalti? Nunca. Exato, artilheiro do campeonato, né? Não dava a bola nem fudendo, filho. Sou artilheiro do campeonato, Mineirão lotado. E outro, a competição é com Verrete, é com Arrascaeta, não é com o Alejandro, não, filho. Sarrafo é alto. E outra, eu que sofri o pênalti, o cara quase quebrou meu tornozelo. Não dava nunca. Entregou a bola e nossa, ele pra bater pênalti é piada, né? Não tem como. Ali, ô Zambolino, aquele ali é 40 goleiro, filho. Esquece. Você vai olhando pro cara até o final, é difícil demais bater daquele jeito ali. E é isso, o Cruzeirão amassou, fez a parte dele. É o que eu falo, Caião. Mirassol, Juventude, Barcelona, Real Madrid, Palmeiras, Flamengo, é tudo 3 pontos, filho. Tem que ganhar. Tem que ganhar no final das contas. E foi isso. Que partidaço do Eduardo. Joga muito, mano. Fez a do Lucas Silva ali de volante, mano. Passada larga. Mano, foi coroado com gol no final. O Vidalba, filho, saiu com a cara toda amassada, filho. A cara dele
dele tá gigante. Inchadaça, né? Inchadaça. O cara ganhou o coração do Cruzeirense, filho. Hoje ele é o cara que a torcida do Cruzeiro mais gosta depois do Caio Jorge. E é isso, Zambolino. Poxa, quase que o Flamengo empata, meu irmão. Ia ser lindo. A gente vai falar. Mas eu vou te falar um negócio, Pedrinho. Independente de qualquer coisa, é o que a gente falou sexta ou quinta-feira. Cruzeiro está e é um forte candidato ao título. Se vai vencer ou não, isso é outra história, porque o campeonato, como você gosta de dizer, é competitivo. Agora, que o Cruzeiro vai chegar até o final disputando o título, isso vai, e aí eu acho que isso já é uma grande vitória pro Cabuloso. Não. Meu irmão, Caião. E outra. Não, calma. Pedrinho, chegou, hein? Na 15ª rodada, é a primeira vez que o Zambolino coloca o Cruzeiro como postulante à disputa do título brasileiro. Já tinha falado semana passada, já tinha falado. É a primeira vez. Cara, e esse treinador novo, você viu? Esse treinador novo do Cruzeiro, em 5 rodadas, da 15ª rodada... Vocês são safados. O Jardim caiu lá na 10ª rodada, esse cara novo que chegou aí é diferente, hein? Eu quero ver se vocês têm toda essa marra toda pra falar de outras coisas aí que vocês falam besteira e depois... Mas vamos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Você foi top 3 cara mais chato do fim de semana, mano. Juro. Todo mundo só me deu alegria, mandou mensagem legal. Pô, você foi muito chato, mano. Você só mandou no grupo coisa que eu não falei. Nossa. Você só distorceu coisa que eu falei. Pô. Só eu distorço as coisas aqui, né? Só eu. Mas, ó, o negócio é o seguinte, como é que foi o seu final de semana, meu capita, pra gente já começar a falar de Corinthians e São Paulo? O meu fim de semana? Pô, foi legalzinho, mano. Eu fui... Foi pro interior. Fazia tempo que você não ia pro interior, né? O Caio sabe viver a vida, viu, velho? Ele é um bom vivante. Se tem um cara que é um bom vivante, é o Caio. Fazia muito tempo que eu não ia pro interior, mano. E aí eu fui ontem, aniversário... que é complicado de explicar, né? Mas hoje é aniversário da minha tia. Não vai hoje, mas vai ser comemorado hoje. Então, minha família inteira tá no interior. E daí vai ser comemorado hoje por quê? Porque tá geral de férias, né, mano? Menos eu. Mas tá geral de férias. Porque você não ficou lá? Ontem eu voltei pro jogo do Palmeiras. Eu tenho que trabalhar também, né? Eu não tinha ido contra o Mirassol, né, já. Ontem eu queria ir e, mano, meu pós-jogo vai muito melhor do estádio. E também eu precisava fazer o Faz e Me Abraça hoje. E daí Isso é muito cara de pau. Eu gravei um vídeo que já tá no ar sobre o jogo do Palmeiras e Galo também. E aí, depois do programa, eu volto pra lá, entendeu? Quando acabar o programa. Legal. Você acha que não tem nada a ver, né? Você acha que não tem nada a ver. Se não tivesse programa, você acha que eu não ia. Você não podia fazer o programa de lá? Mano, eu até podia, né? Eu fiz muita coisa da pandemia lá. Mas, porra, eu fiquei com uma preguiça de levar minhas coisas. E como eu já ia voltar pro jogo, é porque eu falei, vou fazer de casa mesmo, depois eu vou. Aí hoje eu vou pra lá. Cara, me deu até nostalgia, assim, você postando. Eu, particularmente, pelo menos que você postava, fazia muito tempo. Eu não sei quando foi a última vez que você foi, óbvio, né? O Pedrinho, ele vai falar agora que eu sou policial da vida dele, enfim, mas não, me lembrou muito a pandemia, porque você ficava muito tempo lá, tal, era a época que a gente fazia todos os programas diários, enfim. Senhores! Era todo dia, mano. E a gente fez muita coisa lá. Tem até umas fotos meio engraçadas, assim, tipo, é engraçado, né? Porque hoje eu consegui montar um estúdio dentro do meu quarto. Mas na pandemia, eu tinha o notebook e só, tipo, usava a câmera do notebook, o microfone, porra, muito merda também. Porque era muito no começo, né? Eu nem tinha ideia de que ia ser meu trampo mesmo e tal. Mano. Você já tinha saído do. Não, né? Não, na época da pandemia, você tava no. Eu não tinha. Você não tava na assessoria? Não, não tinha nem entrado ainda. Eu não tinha nem trampado. É verdade. Verdade. Quem que você vai pro Nordeste, Caião? Prainha? Semana que vem. Eu falo, o homem sabe viver. Você sabe. Esse aí sabe muito. Eu tive que voltar pra ir trabalhar. Aonde é o office dele? Allianz Parque, amigão. Tomando uma com seus amigos, assistindo o Verdão. Verdade, mano, tomei uma ontem também. Claro. Mano, eu tomei umas ontem, porque o jogo era 5 da tarde. Eu cheguei lá, tipo, 2. A gente almoçou, comeu uma costela no bafo.
E, mano, por que eu gosto de jogo contra o Galo? Porque a torcida amiga e um dos meus melhores amigos é atleticano. Então, tipo assim, a gente sempre brinca com ele que o sonho dele é ser palmeirense pra ele ir no Allianz com a gente. Porque, mano, toda vez que tem Palmeiras e Galo, ele vai com a gente, tá ligado? E a gente fica lá no pré-jogo e tal. E aí a gente almoçou, tomou umas, aí foi pro jogo. Aí saiu, ganhou, tomou umas. E aí eu cheguei aí a gente saiu pra comer um lanche e tal. E aí eu cheguei em casa e falei, mano, não acredito que eu vou gravar, velho. Caralho, tava cansado. Já tinha tomado umas, né, também. Não gosto muito de gravar assim. Mas eu tava suave, né? Eu falei, daí eu. Tava bêbado, né? É? Não tava bêbado, né? Não tava. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada pra ver que jogo que tá passando aqui no Premiere. Adivinha? Palmeiras e Galo. Aí gravei o jogo inteiro, fui tomar banho, depois comecei. Fui dormir umas 3 da manhã. É isso, ó. Pedrinho, a gente já vai falar muito de Palmeiras e Galo, vamos falar do Flamengo e Fluminense. Mas vamos começar pelo jogo de sábado à noite, jogo balada, São Paulo 2, Corinthians 0. Começar pelo lado triste da história, depois a gente enaltece o São Paulo. Partida pífia, né? Como gosta de dizer Ô, Pedrinho, o nosso... eu gostaria de saber como foi seu fim de semana, irmão, antes. Desculpa. Oh, O cara já falou do Cruzeiro 5 minutos, pô. Porque essa é a única oportunidade que eu vou ter de falar do Cruzeiro, né? Foi isso que teve 1000 jogos importantes, pô. Mano, foi o seguinte. Brincadeira. Mano, sábado. Vai ficar 10 minutos aqui. Eu fiquei em casa de boa. Aí, mano, de vez em quando dá umas loucas em mim, fraga. Tipo, se eu tô improdutivo, tô aqui em casa sem fazer nada, assim, de boa, assistindo TV. Aí do nada, mano, me bateu uma louca. Tipo assim, 6 horas da tarde. De 6 à meia-noite, filho. Mano, eu peguei um negócio que a PM me mandou, montei um negócio, limpei a casa, joguei lixo fora, arrumei a cama. Mano, fui fazer um monte de coisa, paguei conta. Mano, pô, fiz um monte de coisa. Virei uma empreguete aqui em casa, aqui, mano. Deixei tudo em ordem pra Mariana, que a Mariana foi trabalhar. Aí ficamos assistindo Squid Games, a última temporada, o negócio tá insano. Aí ontem eu acordei cedinho, fui lá pra Orange County, lá pra Costa Mesa. Já ouviu falar de Costa Mesa? Fomos pra lá. Não conheço. Não ouvi. Lugar muito pica. Lugar de surfista e tal. Fomos pra lá, pra casa do Rafinha, pra gente assistir o jogo do Cruzeiro e do Flamengo junto. A gente morou junto no Kansas, né? Eu, o Rafinha e a Giovana, a esposa dele. Giovana saiu de São Paulo pra jogar vôlei lá. Jogava no São Paulo. A Lulu pode fazer isso no futuro, Canhão. E aí, moramos junto lá e tal. Aí fomos assistir o jogo. Pô, ele me deu meu presente de aniversário atrasado, um moletom violento do Cruzeiro e uma camisa de uma camiseta, uma regata do Cruzeiro também com meu nome, pô, amei. Assistimos, fizemos churrasquinho. Mano, quando eu como churrasco, eu fico empanzinado, velho, o dia inteiro. Comer churrasco é foda, é gostoso, mas não sou ninguém depois. E aí foi isso, tomei umas 35 corona e tá tudo certo. Voltei pra casa, Squid Games de novo e acordei agora. Mas vamos falar Só mandar o do Corinthians e do São Paulo, vamos ser justo, né? Mandar um abraço pro Rafinha e um beijo pra Giovana e pra tia do Caio também, que tá comemorando aniversário hoje, independente se é aniversário ou não, pra toda a família Meneghello. Boa. Pra toda a família Meneghello, mandar um beijo. Senhores, se vocês quiserem, eu ficaria nessa resenha aqui o programa inteiro, porque eu não quero falar dessa bomba desse time. Mas nós temos um compromisso com a nossa querida audiência. Então vamos começar a falar do Corinthians, que não jogou porcaria nenhuma, né? Mais uma vez, uma partida pífia, patética. Quero ouvir a análise de vocês. Mas a gente tem muita coisa para falar do Corinthians, além da atuação ridícula, questão Memphis, de ser substituído no intervalo e não voltar pro banco. O Dorival, nitidamente, do jeito Dorival de ser, né? O Dorival é o cara que não levanta a voz, ele fala muito fofinho, mas ele botou na conta dos jogadores e já se cria nos bastidores uma tensão pra permanência ou não do Dorival Júnior, ele que, chegou outro dia aí, faz pouco tempo, mas já existe uma pressão muito grande pro Dorival ser demitido. Antes de mais nada, eu só queria deixar uma opinião aqui, vocês falam, eu nem vou me revoltar hoje, porque eu acho que a partida do Corinthians de sábado, ela é a amostra do que é o Corinthians de 2025, principalmente pós título do Paulistão. Eu tive pena do Garro, porque o Garro foi um dos poucos caras que tentou. Tem um lance no segundo tempo que muita gente tá postando no Twitter. O Garro faz uma jogada, ele dribla 3 jogadores, ele chega no campo do São Paulo, não tem ninguém pra ele passar a bola. Os caras não acompanham. Não, teve uma piada que o Corinthians jogou. É uma piada, Pedrinho. Teve uma do Carrillo também,
também, que ele é o escanteio, ele consegue ganhar na corrida, mano, ele quase chega perto do gol, aí 2 caras do São Paulo fecham, foi direitinho, um pressiona, o outro fica na sobra, porque, mano, não tinha ninguém pra tocar, tipo assim, do meio de campo pra frente, só tinha o Carrídio, velho. Nossa, tá maluco. E o engraçado, aí, Pedrinho? o Carrídio, mano, você vê que o cara é tão tranquilo que ele não fica puto, ele não gesticula. Irmão, se é eu que corro, mano, quase 50 metros e não tem ninguém, e eu sou o pica do time, o Carrídio é o pica do time. Irmão, eu virava, eu dava soco no ar, eu xingava o time inteiro, pô, sacanagem. Ele, mano, caladinho, volta correndo, recompõe. Eu falei, mano, esse cara é pica. Porque se é... Ô, Pedrinho, eu tenho que falar uma coisa. Primeiro de tudo, o Dorival tá certo em tudo que ele falou, na questão da postura. O time entrou apático. E aí, eu sei que talvez o Caio se revolte com o que eu vou falar agora, conhecendo ele, mas isso é verdade. O Corinthians e São Paulo, o clássico majestoso, nos últimos anos, pô, na última década, vamos pegar assim, ele normalmente se notabilizou por ser um clássico onde um time entra muito forte e outro muito frouxo. Na maior parte dessa década, sempre foi o Corinthians entrando muito forte e o São Paulo muito frouxo. Tanto que o São Paulo sempre revoltou, o São Paulo nunca vencia na arena, enfim. Nos últimos tempos pra cá, Fala. Nos últimos tempos, o negócio se inverteu. O São Paulo entra com muita vontade pra vencer o jogo e o Corinthians entra de um jeito tão apático que é revoltante, cara. É revoltante. Os caras entraram pra jogar uma pelada, pra jogar um amistoso. Foi revoltante o que o Corinthians fez sábado. Primeiro a incompetência, né? Não precisa nem falar da incompetência de Félix Torres. Quando eu vi a escalação, eu falei, porra, tá de sacanagem, meu amigo. Félix Torres, André Ramalho, Kaká, porra, tava na cara que é da M. Tava na cara, porra. Tava na cara. Não tinha o Mateuzinho. Mano, inventa alguma outra porra. Mas não dá pra botar esse time. Não dá pra botar. Esse Félix Torres é horroroso. Horroroso. Vamos lá. A escalação inicial não é culpa do Dorival, com todo respeito. Vai botar quem? Vai botar eu na lateral direita? Vai botar você na zaga? Esses são os caras que ele tem, velho. Eu acho que a nota do jogo do Dorival, ela é 0. 0. Ele errou tudo do começo ao fim. Agora, não tinha como ele escalar outros caras. Foi mal. Não, o Félix Torres foi um cara que jogou razoavelmente bem alguns jogos pela lateral. Nunca joga bem esse cara. Muita gente até falou. Agora, o Dorival, vamos falar real? Fudeu ele, porra. O modelo de jogo que o Dorival escolheu para marcar o São Paulo foi uma escolha inacreditável. De verdade. Mano, como é que você tem o Romero no seu time e o Romero tem o privilégio, entre aspas, que o Yuri tem no momento da marcação, que é de não ter que acompanhar tanto um lateral ou um cara pelo lado e fica lá na frente. E aí você desencaixa toda a marcação. Porque o São Paulo saia com linha de 3, o Romero batia no Alan Franco, o Carrillo tinha que bater por dentro, em um dos volantes. Quem que passava toda hora? O Wendel. Aí o São Paulo trabalhava a bola do lado direito, virava a bola pelo lado esquerdo, e aí o Wendel, que não tinha feito um jogo bom no São Paulo, deitou em cima do Corinthians. E jogou. Porra, mano. Foi inacreditável. E assim, eu não sei se você vai querer entrar no Memphis, mas a escolha da substituição do Dorival, de tirar o Memphis e deixar o Romero, ela é inacreditável. Inacreditável. Mano, os caras escolheram assim, eu vou ser calmo nessa parte. O Memphis, com uma sequência de atitudes, conseguiu irritar muito o torcedor do Corinthians, beleza? E acho que é muito justo. O torcedor do Corinthians tem que estar puto com ele mesmo, porque, mano, o cara tá na preguiça. Agora, estão centralizando uma culpa dele da derrota contra o São Paulo que não existe, velho. O cara jogou 45 minutos. Não teve uma postura ridícula. Desculpa, não teve. Ele só foi o Memphis, que ele é todo jogo. E ele é esse cara. Ele não vai ser esse cara intenso que vai dar carrinho, que vai pressionar a saída 100%, bem pra caralho. Ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai pegar 2 bolas e vai criar 2 jogadas, que foi exatamente o que aconteceu no primeiro tempo. Ele pegou uma bola, tabelou com o Garro, o Bidu chutou pra fora. Ele pegou outra bola, entre linhas, deixou o Romero na cara do gol. Aí o Romero não faz o gol, aí eu tenho que escutar que o Memphis é pipoqueiro. Irmão, pipoqueiro é quem se esconde do jogo, velho. Pipoqueiro não é o Memphis que deixa o Romero na cara do gol. E aí, eu não sei o que os caras estavam esperando mais dele nesse jogo. E aí tira o Memphis e coloca o Guinegão, que, pô, eu acho que poderia ter entrado. Mas no lugar do Romero. Mano, não existe um jogo no planeta Terra em que você precisa ganhar o jogo e você tira o Memphis e deixa o Romero em campo. Não dá. Pedrinho, pra te passar a bola também, eu concordo, assino embaixo com tudo que o Caio falou, tá? Ontem eu tava conversando com meu pai sobre isso. Eu acho que essa história do Memphis, ela não é nem 8 nem 80. Primeiro de tudo,
o Memphis tem culpa no cartório? Claro que tem. É claro que ele tá irritando a torcida do Corinthians. É claro que a postura dele não tem sido a adequada e não voltar pro banco de reservas. Isso é ridículo. Isso é ridículo, independente do que aconteceu, que a gente não sabe o que aconteceu no vestiário. Isso é ridículo. Isso é coisa de moleque. Agora, que a culpa está se colocando a culpa toda do Corinthians em um cara e personificando somente no Memphis, é uma coisa totalmente errada. Porque se você for assim, você não vai olhar o todo. Você não vai olhar a incompetência do Dorival, você não vai olhar a incompetência dos jogadores, você não vai olhar que quando eu falo aqui que tem que contratar, e vocês falam que não tem dinheiro, porra, como é que veio o Carrijo, gente? Como é que veio o Martínez? Caras que, porra, alguém conhecia o Carrijo aqui? Alguém conhecia o Martínez? Irmãozão, é por isso que tá devendo, filhão, porque trouxe os caras. O Corinthians faz um plano, porque assim, eu sinceramente não acho que o Corinthians vai cair, mas o Corinthians vai ficar ali brigando pra não cair, porque se for com essa postura e com esse time, vai sofrer um ano inteiro, cara. E o Dorival, como eu falei há 2 semanas, o Dorival não vai ficar. O Dorival perdendo pro Palmeiras na Copa do Brasil, ele já cai. Então, esse negócio de personificar sempre é assim. Você lembra o Cruzeiro com o Matheus Pereira? Eu vim aqui Exato. Então, eu até mandei no grupo, né? Eu falei, cara, não faz sentido nenhum. O Corinthians teve 2 chances o jogo todo. As 2 saiu com o Depay. E o cara foi sacado. A única coisa que faz sentido o Dorival tirar o Memphis Depay pra colocar qualquer outro jogador foi na hora que chega no vestiário, ele desrespeitou o Dorival e discutiu ali, e aí o Dorival foi e tirou o cara. É a única coisa, porque não faz sentido. Se você for olhar as substituições que ele fez, ele não quis ganhar o jogo, hora nenhuma. Ele troca 6 por meia dúzia. Caio, não fazia mais sentido ele, por exemplo, começar com o Romero no banco e começar com o Ranieri, por exemplo, e aí você adianta o Garro, e aí você começa o jogo assim. Podia ser. Vamos ver de qual é que é. O Ranieri tinha que ter jogado. O Ranieri pisa na área, o Carrillo pisa na área, o Martínez pisa na área, o Romero não marca ninguém. Começa com o Ranieri, vamos ver o que acontece, depois você vai trocando. Porque o que ele fez, ele poderia ter começado. O cara tá perdendo 2-0, ele não quis ganhar o jogo, ele troca 6 por meia dúzia. Não tem uma mudança tática. Cara, é impressionante. Aí é o que eu falo. Quando você tem alguns jogadores jogando mal, beleza, mano. Você alivia pro treinador. Quando o time inteiro não joga, mano, a culpa é do treinador. Não tem o que fazer. O time do Corinthians, todos jogam mal. Todos estão abaixo tecnicamente. O time do Corinthians não tem criatividade. O time do Corinthians teve 2 chances. Uma que foi com o Depay e ele me tira o cara. E a segunda foi no abafa, na loucura, que foi um milagre do Rafael, que foi a cabeçada do Thales Magno. Que aquele ali não é jogada, nem nada. É na loucura. Irmão, a culpa é do cara. E eu tô falando isso que é a tempo. Eu sabia que o Dorival não ia dar certo. Não orna, mano. Dorival e o Corinthians não dá. Mano, o Corinthians precisa daquele treinador, mano, que vai chegar lá, vai chutar a garrafa, vai dar soco na mesa, vai xingar todo mundo. Esse cara é o Dorival? Você consegue ver ele fazendo isso? Eu não consigo. E pra finalizar minha análise, vocês ainda acham que o Hugo Neneca é melhor que o Rafael? Na boa mesmo? Acho. O Hugo, eu acho que eles são o mesmo nível. Você acha? Pô, mano, Mesmo o Rafael é... Cara, ele é muito, muito, muito bom goleiro. Eu quis finalizar o Corinthians e eu acho que tá na hora de a gente falar do São Paulo, que, mano, o São Paulo fez uma partida, pra mim, brilhante, tá? Vamos falar do São Paulo e tem que exaltar. O negócio é o seguinte, só 2 coisas. Primeiro, o presidente agora, enquanto isso, o presidente do Corinthians no churrasco, na porra do, sei lá, que era karaokê, cantando, né? Você vê a incompetência. Me lembra aqueles caras do Palmeiras, que o Palmeiras estava no lixo, para não falar outra coisa, e os caras nem aí. Cara, alguma coisa precisa acontecer no Corinthians. Alguma coisa. O que o Corinthians está vivendo não é só dentro de campo. O Corinthians caminha, e não é de hoje, o Corinthians caminha para seguir uma trajetória de ser rebaixado. Se Deus quiser. O Corinthians caminha. Tô falando sério, porra. Tô falando sério. Eu também, porra. Você acha que eu não tô torcendo muito pra que isso aconteça? O Corinthians caminha. Ou alguma coisa acontece, e não vem falar que é SAF, não. Precisa da SAF. Não precisa, porra. É isso que eles querem. É isso que o Andrés quer. É isso que esses caras querem. Ferrar o clube. Ô, Caião, nem sei se podia falar isso ou não. Não precisa nem dar o nome do santo, enfim.
Você já ouviu isso uma vez? Que querem ferrar o Corinthians pra virar SAF. Os caras têm esse desejo. Porra, é isso que tá acontecendo, cara. É isso que tá acontecendo. Alguma coisa precisa mudar, cara. Senão o Corinthians vai entrar num caminho extremamente perigoso. Cair em 2007 era uma coisa. Cair nos moldes que é hoje é outra parada, meu irmão. É outra parada. É outra parada. Alguma coisa precisa acontecer. É muito mais profundo do que só o Dorival, que, pô, a gente já sabe que tem data limite, a gente falou isso desde o começo, concordo 100% com o Pedrinho que não orna, com a má vontade dos jogadores de jogar bola, com um monte de coisa. É muito mais profundo. Não, é muito mais profundo. Eu não lembro quem foi que falou que esse Corinthians que entrou em campo foi o reflexo da diretoria e do momento que o clube vive interno lá. E é isso, mano. Os caras também não tem paz pra jogar, não tem paz pra trabalhar, o Dorival não tem paz pra trabalhar. Eu nem acho que a gente pode falar que, porra, deu errado ainda. Acho que é muito pouco tempo o trabalho do Dorival, só que eu acho que, assim, ele precisa evoluir urgentemente. E o que me preocupou demais nesse jogo foi a postura, né, mano? Pô, parecia que só o Garro queria jogar, velho. Arrastando bola e tal. E, assim, ele ainda tentava tirar os coelhos da cartola dele lá, mas os caras não ajudam, não dá um passe pra ele. Ele não consegue fazer uma tabela. Então, acho que porra, se não mudar a postura primeiro, acabou, né? O que me incomoda é que o Corinthians teve 40 dias, mano, pra poder treinar e não teve evolução. E aí só pra gente finalizar, e a gente vai finalizar e vamos falar do São Paulo. Eu tenho que ouvir da repórter, que, porra, essa caceta que inventaram dessa frase controle de carga é a maior burrice que inventaram no futebol. Isso me irrita de um tamanho. E a mulher vem falar tudo bem. A justificativa é que é controle de carga. Controle de carga é o caralho. Desculpa o palavreado, minha querida audiência. Nossa. Peço desculpa. Controle de carga é o caralho. O cara ficou um mês sem jogar bola e vem querer falar controle de carga. Vá pro inferno. Pô, essa hora eu quase tive um AVC também. Essa hora eu desacreditei. Mas é o que a comissão fala, né, ué? Mano, a gente, entre aspas, assim, eu fico imaginando galera que sabe muito das coisas, mas, nossa, se pudesse, velho. Pelo amor de Deus. É brincadeira falar de controle de carga. Na hora que eu escutei isso, não aguentei, não. Tipo, mandar, velho, é brincadeira. Teve que mandar no grupo, né? Nossa, velho, se pudesse, né? Brincadeira. Aí o São Paulo também não tem controle de carga, não. Ele não tá na Libertadores. São Paulo? Vamos. Então, beleza. Pra já começar. Porra, tá claro. O trabalho do Zubeldia era uma merda. O Zubeldia era um treinador completamente limitado, filhão. Não tem como. O Crespo passou treinando o time na parada do Super Mundial, voltou, o time já estava muito mais organizado. Quem diria, hein? Se o Crespo botasse um zagueiro na zaga, ele é melhor. Se o Crespo botasse um lateral na lateral, ele ia melhor. Se o Crespo botasse um atacante de atacante, ele ia melhor, e não de meia. Pô, velho, muito mais organizado que o time do Zubeldia. E ontem e no Clássico conseguiu se impor. Intenso toda hora. Vamos falar o português, claro? O time do São Paulo é ruim. Individualmente ele é fraco, mano. Principalmente sem Oscar e Lucas. Se não correr e não for intenso, vai se complicar. E se o Crespo conseguir colocar isso na cabeça dos jogadores, o São Paulo vai conseguir brigar por alguma coisa. Porque tem alguns... Porque o Crespo, ele conseguiu... Por exemplo, o Marcos Antônio fez um puta jogo no meio de campo. Ele comeu o meio de campo do Corinthians o jogo inteiro, trabalhando com bola, controlando, correndo as duas áreas, roubando, fazendo o time do São Paulo jogar. Se ele conseguir recuperar o Wendel, é um baita... Porra, eu não consigo acreditar que o Enzo Dias é melhor que o Wendel, porra. Que bateu na seleção brasileira. Me desculpa, eu não consigo. Que partida. Então, foi um dos melhores em campo pra mim. E aí, o São Paulo, intenso a todo momento, conseguindo jogar. O Arboleda foi outro que fez um puta jogo. Jogou demais. Pressionou o Corinthians, mano, gerou muito perigo, matou o jogo em 5 minutos. E vou te falar um negócio, velho. Era pra ter sido uns 4, 5. É que o Cedric é muito ruim. Muito. Ele matou o gol que ele perdeu é sacanagem. Assim, com força. Ele atrapalhou muitos ataques do São Paulo. Muitos. Mas é isso, velho. São Paulo montou um elenco perigoso, né? Apostando no talento, só que o talento...
Ô, Caião, você falou do elenco do São Paulo, que ele é fraco, é assim, não é individualmente, não é dos melhores e tal. Cara, eu discordo, sabe por quê? Os 11 ideais do Aliás, São Paulo, a gente não conseguiu ver. Beleza, só que o Lucas bateu o joelho há 4 meses, a diretora de São Paulo ficou escondendo, falando que era pancada, e agora ele não vai voltar a jogar. Os 11 que eu falo... Mano, os 11 e 10 é com ou sem Lucas? É sem o Lucas, mano. O Lucas não joga. Não, os 11 ideais que eu falo é tipo, com Luiz Gustavo, com Caleri, com Lucas. Mas os caras não jogam, não adianta Não, a gente ficar sim. no si. Aí é Wendel, Alan Franco, Arboleda, essa turma, né? Pablo Maia. Então, assim, mas tá difícil. Mano, o Oscar machucou com 10 minutos de jogo. Brincadeira. É uma falta de sorte. Eu achei que ia sofrer bastante. E aí entra o Alisson, né? Entrou bem. Cara, eu queria falar da partida do Marcos Antônio, mano. Jogou demais também. Ele, cara, toda vez ele parecia pra poder dar a saída de bola. Mano, queria jogo toda hora, assim. E ele, mano, dominou o meio de campo pra mim. O time do São Paulo dominou o meio de campo, né? E uma partida perfeita do Luciano. Ele acertou tudo que ele tentou. Tudo. Jogou demais, mano. Muito. É o pai do Corinthians, não tem jeito. 2 gols. Mano, o segundo gol foi um golaço. O Wendel jogou demais. E você vê, mano, o Wendel foi muito inteligente. Ele dá aquele cruzamento forte que o zagueiro tá correndo em direção ao gol dele. Então ali, mano, se bate no zagueiro é gol. Se o Luciano fecha o gol, ele fechou, é gol. Foi uma partida muito inteligente do São Paulo. Ficou barato. Cara, ficou muito barato. Mas sim, foi um baita negócio pro Corinthians. O Corinthians tomou 2-0 no começo e assim ficou o jogo. Era jogo pra goleada. O Rafael, quando precisou, apareceu, fez 2 defesaças, fechou bem o Romero, que tinha que ter feito gol. A cabeçada do Thales Magno também. E é isso, mano. Essa vitória era importante demais pro São Paulo, em cima de um clássico. Dá uma moral, dá uma respiradinha. O São Paulo tá em qual lugar agora? Vamos ver aqui. agora resta saber, Pedrinho, se o São Paulo volta, se essa vitória vai servir pra mudar os ares do São Paulo evoluir, crescer. Aquela vitória em clássico que normalmente é a virada de chave. Agora é ver os próximos jogos pra ver se ela se concretiza. São Paulo vai a 16 pontos e tá em 14º agora. Abriu Ainda tá. 2 pontos do Santos. Exato. Ainda vamos falar muito de São Paulo ainda, vamos ver se São Paulo cresce ou não na rodada. Diretor, roda a vinheta aí pra gente falar do Verdão, que fez uma bela partida 3-2 ontem pra cima do Galo. Caião, que jogo emocionante, hein? Foi bom o jogo, vamos falar a verdade. Foi bom e quem tá criticando o Everton é maluco. O Everton não dava pra pegar os 2 gols. O que você pode falar que dava ou não dava, ele fez um milagre ainda no último lance. Vitória por 3-2, teve gol ontem do seu amigo. Vamos falar que o gol foi do Vitor Roque, não deram pro Vitor Roque, mas enfim. Pedrinho também falou que ele ia brocar, vou dar uma aliviada pro Pedrinho, vou dar uma moral pra ele. Mas foi uma bela vitória, Caião. O Palmeiras que não vencia, né? Tanto. O Palmeiras que. Deram contra, né? O Palmeiras que não vencia há 6 meses jogando em casa, era importante vencer. Não vencia 6 meses, não jogava 5 no Allianz. Ainda é bom que já acaba com esse papinho morto também. Mas vou te falar que eu gostei de ontem, tá? Jogou bem. O 3-2 é mentiroso, mano. É 3-0, 2 gols. Tipo assim, era pra ser uns 3-0. Foi 2 gols no talento máximo do Hulk, que, pô, é um cracaço de bola. Mas o Palmeiras jogou bem, mano. Jogou bem. E o que eu mais gostei não foi nem, porra, que ganhou e tal, mas que o Abel fez algumas mudanças que fizeram o Palmeiras jogar bem. Não necessariamente trocando peças, mas trocando maneira de jogar. Trouxe o Aníbal pra fazer um pouco mais a saída, na linha de 3, espetou os 2 laterais, e aí ele usou o Facundo e o Felipe Anderson de ponta, né? Os 2 foram jogar pelo meio. E aí o Palmeiras finalmente jogou mais por dentro ontem. A gente vai falar que foi uma das melhores partidas do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras, mas é porque o Palmeiras jogou mais por dentro, mano. Ele parou de levar bolada no peito, ter que subir bola pra disputar de cabeça. Ele começou a receber bola no pivô pra girar. Porra, o que ele fez com o Lianco ontem foi brincadeira, né? Ele botou o Lianco no bolso dele. E ele jogou muito, muito bem. E aí, mano, tem o gol e tal. Acho que o mais importante é que, pô, ele tem a confiança, porque ele é bom, velho. Ele é bom. O que eu bato na tecla muito é
é da confiança. O cara confiante, ele vai melhorar, mano. Ele vai te entregar mais. Ontem ele fez o gol, ele fez a jogada do terceiro gol. E mais do que isso, ele foi importante ao longo do jogo. E o Palmeiras jogou mais por dentro, tabelou. O Facundo e o Felipe Anderson são caras de aproximação, né? Então, quando ele traz os dois pra dentro, pra jogar com o Maurício, tem que ser o 10 titular desse time. O Vitor Roque também passa a ser mais participativo. Então, acho que o Galo é um adversário de nível fraco, de verdade. Eu fiquei bem preocupado com o time do Galo ontem, pelo que apresentou. O Atlético Mineiro não tem meio de campo, não tem nada. O Galo não tem nada. O Galo tem o Hulk e um sonho. Só isso. Um Hulk e a vontade de ganhar. Não tem mais nada. Então, o Palmeiras mereceu a vitória ontem. Jogou E um bem. Hulk e um sonho é bom demais, hein? Mas os caras são um super-herói e um sonho. Só isso, mano. E quase que esse filho Muito da bom. puta ainda mete a bola na Muito bom. gaveta no último lance. Muito bom. E, cara, por mais que o Atlético Mineiro esteja passando por uma fase ruim, você vai pegar os últimos gols do Atlético, é só bola parada, gol do Hulk, é muito pouco. Pô, a torcida do Galo quer matar o Scarpa. O que aconteceu com o Scarpa? Não joga, não aparece. A galera tá puta. É muito pouco. O Guilherme Arana desaprendeu a jogar bola. O Arana tá impressionante, velho. Meu Deus. E, pô, que vitória importante, hein? Do Palmeiras, tava precisando. Nossa, se o Hulk empata, se o Hulk faz um hat-trick, 3 gols de falta, meu Deus do céu, é pra fazer uma estátua, tá? Ele ia empatar o jogo. Ele literalmente, não tô de sacanagem. Ele ia empatar o jogo ontem sozinho, velho. Sozinho. E assim, seria uma pena, né? Porque esses 2 gols aí foi meio que um achado. Você imagina o Hulk no Verdão, Pedrinho? Puta, velho. Ele ia fazer um estrago gigantesco. Cara, o cara tem 39 anos, o Hulk. É absurdo, né? É absurdo. E assim, o Palmeiras precisava dessa vitória, né? Em casa ontem. Lucas Evangelista, titular ontem, fez gol. Teoricamente, ele é o substituto do Richard Rios. Boa partida dele. E é isso, mano. O Palmeiras dá uma encostadinha, já vai para quarto, com 26 pontos, 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Então, o Palmeiras pode chegar aí a 32 pontos. Fica um ponto. O Palmeiras, Pedrinho, é aquele time que você não dá nada, né? Ó, eu vou refazer a frase, porque ficou ruim. Não é aquele time que você não dá nada, mas é aquele time que come quieto, né? Você não vê, o Palmeiras não faz grandes espetáculos, o Palmeiras não é aquele time, pô, tem toda a mídia, vamos dizer assim, de Flamengo, até agora do Cruzeiro, de meu Deus, é o grande favorito. O Palmeiras vai ali ganhando uma, ganhando outra. Quando você vê, ele já tá ali pra te passar já. Aí não, o Palmeiras é aquele time, o Palmeiras, entre aspas, tá em crise, né? Vamos falar que tá com uma crise de Abel Ferreira, com Sim. e tal. Os caras vão bater, os caras vão ficar um ponto atrás do segundo, do primeiro colocado. É sempre assim. O Palmeiras ele tem 2 jogos a menos, contra a Juventude e contra a Santos. Se ganhar os 2, vai a 32, fica um ponto do Cruzeiro. 2 vencíveis, né? Então, Vamos assim, dizer, por assim se dizer. não ganhar esses 2 jogos, não pode ser campeão brasileiro, tem que ganhar os 2. Se não ganhar do CSA... É o que eu falo, o Palmeiras em crise, segundo lugar do Brasileiro, melhor campanha do... Da primeira fase da Libertadores. É desse jeito, então assim... desse jeito. Mano, o Palmeiras é aquele time, mano, você tem que dar uma paulada na cabeça, é igual o Cobra, filho. E o time traiçoeiro. Cardinho. Ou você mata ou vai te matar. Você tem que matar enquanto você tem a oportunidade. Exato. Ô, Caião, eu queria só saber da contratação nova do Palmeiras. Do Sousa. Ele entrou bem ontem, hein, mano. Gostou? Ontem ele entrou bem. Eu gostei. Deu passe, ele participou do terceiro gol também, né? Deu passe e tal. Pô, acho que o cara vai se adaptar ainda, né, mano? Vai ter uma sequencinha aí. Agora, 2 coisas. Vai ser importante. 2 coisas, só pra gente finalizar, como me agrada esse Facundo Torres, hein? Que contratação, assim, cirúrgica. Ele é bom jogador, mano. A torcida do Palmeiras, alguns caras esperam que ele faça mais do que ele... Pô, os caras querem ele vá pra cima, que ele drible 2 caras e tal. Não é característica dele. Ele vai tabelar, ele vai jogar e tal. E ele vai ser um compor elenco, né? Jogar mais por dentro. Ele veio pra compor elenco. E ainda tá sendo titular, entregando muito mais do que a galera imaginava. O cara veio da MLS. E assim, tá entregando muito mais. E outra, eu queria saber do Everton. Tá na hora de achar um outro goleiro? Implicância? Pelo amor de Deus. Dá pra segurar até o final do ano? Como Mano, que tá? esse jogo não tem nada a ver, né? Eu sei que os caras tão putos. Eu dou todo o direito do torcedor palmeirense de estar muito puto com ele, de verdade. Eu prefiro parar no estar muito puto e ainda achar que ele tem que ser o goleiro titular do time. Mas eu falo há alguns anos, velho. Não dá pro Marcelo Lomba ser o goleiro reserva. Não dá. Não é nem só pra fazer uma sombra no Everton e tal, porque quando o Everton não pode jogar, joga o Marcelo Lomba. Então um nível muito abaixo.
E o Palmeiras precisa pensar num cara pra ser substituto do Everton pra quando ele não conseguir mais atuar. Porra, você tem que ter uma sombra pra ele ali. Não adianta o cara jogar pra sempre e no momento que ele começar a falhar, começa aquele desespero atrás de goleiro. Sim. Eu acho que o Palmeiras tem que fazer, o Palmeiras teria que fazer, pô, só destacar, né? O que ele fez ontem foi sacanagem, gente. O cara salvou o empate. Salvou a vitória, né? O Palmeiras teria que fazer o que o Botafogo fez com o Léo Link, né? Viu um bom goleiro no Atlético Paranaense, já contratou mesmo tendo o John. Então acho que é mais o que foi com o Everton também, né? Basicamente. O Palmeiras tinha, na época do Everton, tinha o Prazo e o Jailson. Tinha os dois, exato, mano. É natural que isso aconteça. É natural. Sabe o que estão deixando passar? Que o Ederson tá indo por 3 milhões de euros pro Fenerbahçe. O Galatasaray, sei lá, pra Turquia. Gente, vai lá e paga, mano. 31 anos, você garante pelo menos 7 anos de goleiro bom. Mas não dá pra chegar aí e ser reserva. O Cruzeiro já tá mexendo os pauzinhos. Vira titular, ué. O Cruzeiro, por exemplo, já assinou pré-contrato com o Matheus Cunha, do Flamengo. Então, assim, e olha que o terceiro goleiro, que é o Otávio, mano, é um excelente goleiro de seleção e tal. Então, tipo assim, já tá na hora do Palmeiras mexer os pauzinhos também. E Pedrinho, você tem que ter um plano B, né? Porque goleiro, se você... É claro que você vai apostar e tal, mas assim, é uma contratação que não é tão simples, uma posição que não é simples de você contratar. Então, você tem que ter o plano B e o C ali. Então, você tem ali o goleiro que você acha que vai ser o titular e ele não dá certo, você tem que ter um plano B. Senão você fica, à mercê de um cara da base e aí ferrou de vez. Aí complica demais. Exato. Só pra finalizar, pra gente passar pro Mengão, fala do Maurício, né, que fez um gol ontem, e do Vitor Roque. Então, assim, o Cruzeiro mais uma vez batendo o galo, né? O jogo se resume ontem em Cruzeiro. Maurício, Cruzeiro, Vitor Roque, Cruzeiro. Cria nossa. Aí não tem como. Elas ficam em choque, o Caião. As cocotas, ó. Acorda as cocotas. Que isso. O Caião, ele gosta, né? Ele gosta de viver no perigo. Ele gosta. Ele gosta. Quando você pensa que ele tá calminho, ele solta alguma dessas. Senhores, diretor, vamos rodar a vinheta aí, vamos pro Flamengo 1-0. E tinha gente aí que tava falando que o Pedro era reserva do Yuri Alberto nesse programa. Tinha gente fora desse programa que falava, aí na mídia, né? Que falava que tinha que vender o Pedro a primeira proposta que aparecesse, fosse ela qual for, o valor que fosse. E aí, sendo justo aqui, nós não falamos isso, muito pelo contrário, o Caio defendeu o oposto, né? Falou que não podia vender a qualquer custo, não, que se não aparecesse uma proposta muito boa, tinha que manter. E é isso aí, cara. O Pedro é muito decisivo. Decidiu o jogo ontem, 1-0. Vitória importante pra cima do Fluminense, de um rival. O Fluminense que, fez um Mundial espetacular, teve a má sorte, né, de enfrentar os dois melhores times do Brasil hoje, mesmo jogando praticamente em casa, né? Do Fluminense? Palmeiras, quarta-feira. Então se ferrou. Mas enfim, faz parte, é do jogo. Agora, quero ouvir de vocês sobre a partida, sobre o Pedro, também sobre a declaração dele, que eu não gostei. Eu acho que ele não precisava ter criticado o Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz fez certo em tudo que ele falou. A gente já comentou semana passada. Mas enfim, ele é decisivo e esse time do Flamengo vai dar muito trabalho pro seu Cruzeiro, Pedrinho. Eu acho que é o contrário, né? Na verdade, é o Cruzeiro que tá dando trabalho pro Flamengo, né? Porque o Flamengo gera unanimidade, né? O Flamengo sabe que vai chegar, o time é muito forte. Vamos lá. O Zambolino, mais uma vez, oportunista, tem uma preguiça danada, uma falta de vontade de entender o que a gente fala. E, cara, vamos lá. Você não falou que ele seria reserva do Yuri Alberto? Sim, e eu vou acabar de falar. Os dois no auge não dá pra comparar. O Pedro é o melhor. Não, o Pedro não se compara com nenhum atacante do Brasil no auge. É muito acima, muito diferente. Um jogadoraço. Quando eu falei isso, o Pedro não tava jogando nada. Mano, o Pedro tem 18 jogos no ano. É muito pouco. 6 gols, 3 assistências. O Yuri Alberto, 35, 13 gols em um, num time que é muito mais abaixo que o Flamengo. Se você for pegar peça por peça, dá dó. Você fazer um raio-x do Corinthians com o Flamengo, foi isso. Aí você pega o Yuri Alberto, mano, fazendo chover no Corinthians com um time muito abaixo. Em relação ao Pedro. Você acha que o Yuri faria muito mais gols se ele tivesse o Flamengo? Não, isso eu tenho certeza absoluta. Eu não
tenho certeza, não. É isso, mano. Mano, gol vamos lá. Gol, ele é números. Quanto mais chance você tem, mais chance de fazer o gol você vai ter. Quanto mais mulher Lá vem. Quanto mais mulher você chega na balada, mais chance você tem de beijar a mulher. Também, mas isso não garante nada que você vai beijar. Tá, mas você tem mais chance. Então, se ele tivesse no Flamengo, ele teria muito mais chance de fazer gol. Eu tenho certeza absoluta que ele iria fazer. Mais chance, sim. Que ele tá numa fase iluminada. Então, assim, aí você chega e fala isso porque o Pedro ontem fez um gol. Mas antes do Pedro fazer um gol, eu tava conversando com o Rafinha. Cara, o Pedro tava judiando da bola. Ele tentou ir umas 3 pra cima e não conseguiu. Muito lento, fora de forma. O cara acabou de voltar de uma lesão. Ele tentou dar umas 3 pedaladas ontem, o zagueiro tomou a bola dele como se fosse nada. Aí, teve uma chance que o Juninho Xereca dá nele uma enfiada de bola. Isso! Que ele perde o time do chute muito lento e ele consegue chutar porque o cara que dá o carrinho, eu não lembro quem, se é o Ignacio, quem que era, passa direto e ele consegue finalizar. E outra, o Yuri Alberto tá parado. Se o Yuri Alberto estivesse jogando, a gente estaria discutindo. Se ele tivesse com a mesma fase, porra, é isso. E eu ainda continuo achando que, mano, o Pedro hoje, com o Yuri Alberto, antes dele machucar, e o Caio Jorge, ele era banco no Cruzeiro e no Corinthians. Continuo falando isso. Agora, no auge, os dois bem, ele é titular no... Mano, eu falei isso também. Pega lá. Ele é titular no lugar do Caio Jorge hoje, pô. Porque não tem como. O Pedro é o melhor atacante do Brasil. É muito diferente. Tem estrela. Fez o gol ontem. Eu tinha certeza absoluta que ele ia fazer o gol, porque o futebol tem dessas. Ele fechou muito bem. O Flamengo cria muito pouco pelo time que tem. O Flamengo fica rodando a bola, tem posse de bola, mas cria muito pouco. O Arrascaeta é um jogador hoje que é um jogador de mais jogadas do que de jogos. Então ele faz jogos abaixo, mas faz boas jogadas durante o jogo. E, pô, ele precisa ditar mais o jogo do Flamengo. Só ter boas jogadas, lances emblemáticos, não tá rolando. O time do Flamengo tá finalizando muito pouco. Ontem finalizou muito pouco, na verdade, né? É o quarto do Brasil que mais finaliza. Roda a bola demais, não faz o outro time sangrar. Mas a gente também sabia que Fla-Flu é isso, né? O jogo sempre feio, o jogo truncado. Segundo finalzinho complicou pra caramba o Cruzeiro. E o Flamengo tá na briga. Não fez uma boa partida ontem, mas ganhou. Mano, que bonitinho, né? A galera, tipo o Zambolino, a galera que quer defender o Pedro a qualquer custo, sendo que o cara fez um monte de merda, porque ele fez um gol. Como se uma coisa anulasse a outra. Eu acho muito bonitinho como a galera sai toda serelepe assim, fica bonitinha, tal, empolgada. Mano, qual é a dúvida que o Pedro sabe fazer gol? Ninguém tem essa dúvida. Qual que é a dúvida que o Pedro é um puta centroavante? Ninguém tem essa dúvida. Agora, vagabundeando, não correndo, não treinando, não dá pra se jogar, mano. Não dá pra jogar. Ainda mais um time como o Felipe Luiz que pressiona lá em cima, que marca, a galera falando, futebol não tem que correr. O cara tem que fazer gol. Porra, beleza, mano. Ele vai fazer seus gols, como ele sempre fez, porque ele é um puta de um centroavante. Agora, se ele tiver abaixo fisicamente, ele vai prejudicar o time, mano. Ele vai prejudicar o time. No Mundial, ele foi titular em 2 jogos. O que aconteceu? Jogou porra nenhuma. Porque o que parece, como a galera fala, parece que o Pedro tava fazendo gol todo jogo, gol todo jogo, gol todo jogo. Felipe Luiz falou, gol todo jogo? Ah, meu amigão, mas você não tá correndo. Pode sentar. Mano, não é isso. A partir do momento que ele passa a fazer gol todo jogo, dane-se o tanto que ele corre. Mas já que ele não faz o gol, o que ele corre entra no bolo. Esse é o grande X da questão. Então, o Pedro vai continuar sendo banco desse time do Flamengo, e se ele começar a fazer gol, ele vai ser titular. E uma coisa não anula a outra, mano. O fato dele ter feito gol ontem não justifica a galera defender o Pedro na questão com o Felipe Luiz. Ninguém tá falando que justifique, hein? Vamos lá, vou repetir a frase. O fato dele ter feito gol não significa que o Felipe Luiz estava errado. Ninguém falou isso, hein? Mas ninguém falou isso. Mas o que eu quero falar é, do mesmo jeito... O que eu quero falar é... O que eu quero falar não, eu falei isso na abertura ainda. Falei isso na abertura. O que eu quero falar é, do mesmo jeito que o Pedro fez o gol ontem, se ele não faz o gol, ele não ia ser menos por isso também, e minha opinião também não ia mudar. Minha opinião sobre o Yuri Alberto não ia aumentar em relação
relação ao Pedro. Então, assim, achei oportunista. A galera que, fala que o Pedro que não sei o que e tal. E, cara, o que o Caio falou um grande exemplo é o Vitor Roque. O Vitor Roque não tava fazendo gol, tá mal. Mas a maioria dos jogos, o Vitor Roque ainda foi titular. Óbvio que não tem o mesmo banco, mas tem ali o Flaco. Mas, mano, o Vitor Roque tava ali, enchendo, pressionando, incomodando a zaga, sofre falta. E o Pedro não tava fazendo isso, entendeu? Aí, achei que também que o Pedrão, na hora de dar entrevista, ele... O que ele falou? Primeiro ele deu no boto, né? Ele deu no meio do boto, falando que... Ele justificou que o corpo mole dele... Não o corpo mole, mas, tipo assim, que ele não tava bem e tal, pelo que vazou do boto. Tá. Ele fala o nome do boto, mas aquilo ali impactou e ele deixou entrar no coração dele e, consequentemente, impactou nos treinamentos. Rendimento, né? Que foi, parece que foi aquele negócio do Mauro César, né? Que ele soltou... que o Boto vazou que o Flamengo queria vendê-lo. A qualquer preço. Até 13 milhões, assim, algo do tipo. 15. Ele falou 15, falou, qualquer 15 milhões eu vendo e tal. Todo mundo sabe que é o Boto, mas no print não tem o nome do Boto, né, o Zambolino? E aí... Sim, mas foi molecagem também no nosso querido senhor Boto. Né? Muito. Que no começo falou que queria fazer uma gestão sem muito holofote, sem falar muito, baixinho e tal, silenciosa, e agora tá dando mais trabalho que o Pedrinho. Você lembra do Pedrinho no começo? Então, inverteu. E aí, entendo que, é chato ser vendido assim, ser desvalorizado, mas, irmão, o Felipe Luiz não tem nada a ver com isso. Os seus companheiros não tem nada a ver com isso. E aí, ele fala do Boto e tal, que podia ser tratado internamente, mas que aprendeu e blá, 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 blá. Mas, o Pedrão joga muito, é muito diferente, mas tá abaixo ainda, velho. Você vê, tá muito fora de ritmo, muito lento. As bolas que ele pegou ontem, se é um tempo atrás, ele tinha jantado o zagueiro. Ele não conseguiu ontem. Então, assim, tá ainda muito fora de forma. E o Flamengo, pelo elenco que tem, é muito abaixo no sentido de criar jogadas. Tá criando muito pouco. Senhores, pra gente finalizar o programa, vamos para nossa tradicional premiação e depois os palpites, resultado dos palpites da 15ª rodada. Primeiro, finalizado a rodada, né? Já é um milagre a gente ter uma rodada completa, porque cada rodada tem 3 jogos, 7 são atrasados, né? São adiados, melhor dizendo. Mas enfim, 15ª rodada, quem foi o craque, na opinião de vocês? Mano, acho que aí tem que ser o Luciano, né, velho? 2 gols num clássico. Ou o o Luciano, mas uma menção honrosa ao Gabigol, vai. Qual é o mais bonito? De falta do Hulk, né? O primeiro, né? Os dois foram um golaço, né? Mas o primeiro foi mais. Defesa da rodada? O Brasão fez umas boas... Nossa, o Brasão fez uma defesa contra o Mirassol absurda, que é do Rafael. Não adiantou nada, né? Não adiantou nada. Por sinal, o Fantástico do G6, que já tá pintando na Libertadores, aí, gente, perdeu por 3-0 do Mirassol, hein? Nossa, se pintarem o campo de azul, Nossa senhora, cara, mas o Santos vai chegar no G6, hein? Mano, vai para lá. de ser burro, pelo amor de Deus, mano. Para de ser burro um pouco. Se ajuda. Você só se prejudica fazendo isso. Se ajuda. Eu vou mudar meu discurso. Eu cansei de tentar falar que ele tá com falta de, assim, como é que eu posso falar? Vontade de entender, né? Então, vou mudar meu discurso. Você me pegou, Zambolino. Você tinha razão. Nossa, você me pegou na calça curta. Você tá certo. A defesa da rodada é a do Everton no último lance. Também acho. Eu vou na do Rafael. Time da rodada? Pode ser a do Rafael do Romero também. Puta defesa. Ou a do Thales Magno também foi uma defesaça. Time da rodada? Mirassol. Eu vou de São Paulo. Pode ser o Mirassol também. E decepção na rodada? Tem que desempatar, ué. Porra, Santos e Corinthians, velho. Vou de Santos. Pra gente fechar o programa, vamos pros nossos palpites. Relembrando, né? A nossa classificação estava com Caio Capita, com... Nossa, mano, deixa eu só lembrar um negócio, peraí. Só lembrando um negócio, você torce pra 2 times. Nenhum dos seus times ganharam, então fica quietinho. O time do Pedrinho ganhou e o meu também. O que isso tem a ver? Vai passar semana eu ouvindo com a orelha
quente aí, quietinho. Que os meus dois times são extremamente incompetentes. Bom, eu já imaginava que eu ia sofrer. Eu sou tão bom que eu passei o meu sábado à noite vendo esses dois lixos jogarem, né? Essas duas bombas de jogadores jogarem, e aí consegui me irritar. O Vasco me tirou do sério. E aí, quando eu tava começando a melhorar, aí veio o Corinthians. Enfim, palpites. Nossa classificação estava com o Caio Capita liderando com 66, seguido por mim com 55 e Pedrinho Moraes com 44. Perdão, isso. É isso? O Caio cravou vitória, velho. E o Internacional, eu lembro disso. Exato. Vamos aos palpites, aos resultados, então, aos palpites dessa rodada. O negócio é o seguinte: Fortaleza e Bahia 1-1. Caio e Pedrinho zeraram, eu fiz 3 pontos. Pera aí, eu falei 2-1 pro Bahia. O Bahia foi roubado, foi pênalti no último lance, tá? Era pra eu ter cravado. O Então Bahia foi prejudicado. Põe mais 2 pontos. Coitado. Você quer que a gente te ajude? A gente pode criar uma nova regra pra te ajudar. O Bahia foi prejudicado, tem que falar. Tá. O Bahia foi prejudicado. Tá. Também. Vasco e Grêmio 1-1, todo mundo zerou. Mirassol 3-0 no Santos. Caio e Pedrinho zeraram, eu fiz 1 ponto. São Paulo 2-0 no Corinthians, todo mundo zerou. Internacional 1-0 no Santos. Eu e Pedrinho fizemos 1 ponto. Caio acertou o placar, fez 3. Cruzeiro 4-0 no Juventude, todo mundo fez 1 ponto. Vitória 1-0 no Bragantino. Eu e Pedrinho zeramos. Caio acertou o placar, fez 3 pontos. Palmeiras 3-2 no Galo, todo mundo fez 1 ponto. Sport 0, Botafogo 1. Eu zerei, Pedrinho fez 1 ponto. Caio fez 3, acertou o placar. Nossa. E Flamengo 1-0 no Fluminense. Eu e Pedrinho zeramos. Caio fez 1 ponto. Então estamos com... Olha o sorrisinho dele. Olha o sorrisinho dele. Se juntar os pontos meus e seus, Zambolino, não deu a metade que o Caio fez essa rodada. Mano, mas Caião segue na... Em algum momento eu vou dar uma dica pra vocês que vai mudar tudo, mas beleza. Caião segue na liderança com 78 pontos, seguido por mim com 62 e Pedrinho com 48. Mano, o Vitória, velho, tudo que eu falo em relação ao Vitória acontece ao contrário, é impressionante. Eu dei a Vitória. O Pedrinho ainda vou buscar o Caio, pode deixar. Ainda tem muito campeonato. Eu falei que a Vitória ia ser surpresa, não foi? Eu não me lembro. Eu apostei no empate. A surpresa do ano ia ser o Vitória, não foi? Foi isso que eu falei. Falou. Desde que você falou que a surpresa do ano ia ser o Vitória. Então tá bom. O Pedrinho ainda vou buscar o Caio, pode deixar. Tem muito campeonato ainda, A gente vai se vingar. Senhores, excelentíssimo programa, tá? Amanhã tem mais. Valeu, Zambolino. Assiste falando um pouco de futebol. Por que você gostou do programa? Não foi bom? Assiste eu falando um pouco de futebol aí, por favor. Mas por que você gostou? Porque eu acho que a gente falou de tudo, dos times, acho que a gente deu opiniões. Acho que foi bem. Senhores, pra quem não sabe, o Pedrinho Moraes acabou de sair da nossa transmissão aqui, da nossa call, como o pessoal gosta de falar. E aí, dane-se. Ele também não vai voltar mais. Beijo. É nóis, Caião. Boa viagem aí, manda um abraço pra toda a família, hein? Tamo junto. É isso aí, pessoal. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @fazmeabraço.cc, @Caio Capita e @PHA Moraes com 2 S no final, hein? Faz e me abraça, a sua melhor companhia. Tamo junto! Esse programa foi produzido por Waffle.